Ele tirou umas fotografias minhas. Depois ele foi embora para os Estados Unidos, chegou lá, ganhou o prêmio de fotografia e não sei o quê. E ele tirava essas fotografias todas. Meu pai era todo organizadinho. E se a gente mexesse nessas fotografias, ele brigava com a gente, que ele tirava De ordem. de ordem. Então cada uma tinha. Por exemplo, isso aqui são os cedros do Líbano, olha aqui. Ah, que legal. Parece figurinha de álbum, né? Uhum. Quem são essas crianças? Ah, Não sabe? peraí. Esse é meu irmão Johnny. Essa aqui é a tia Nádia. Ah, que legal. E esse aqui, se não me engano, lá pro tempo foi meu outro. Muita gente não conhece. Meu irmão Johnny é aquele que tá lá. É o mais bonito deles todos. Tem aqui um pequenininho, né? Tem um aqui pequenininho, não sei quem é. Deve ser o Emílio. Esse é meu irmão Johnny. Esse aqui é meu pai. Não tira de ordem. Tem fotografias do meu pai na guerra. Seu pai participou da guerra? Na Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra porque meu pai ele pertenceu ao governo inglês. Ele serviu, ele não foi para a guerra, ele serviu ao governo inglês no Líbano, como ele é que pagava todos os soldados da Ásia, da, que trabalhavam, do Líbano, na Síria, que guerreavam naquela área. Ah, E ele podia estar milionário, mas meu pai nunca botou a mão na mão no dinheiro de ninguém. mas isso era aquela Primeira e Segunda Guerra Mundial ou eram outros conflitos? Segunda. Na Segunda Guerra Mundial. É, aqui. Esse aqui é meu pai em São Paulo. Ele é igualzinho de Tunin. Eu não acho, Não não. acha não? Não. Igualzinho não, meu irmão é parecido com ele, mas não é. Essa aqui é minha prima de São Paulo. Aliás, ela me mandou um e-mail, acabou de me mandar um e-mail agora. Ela está lançando um livro. Ela disse que no dia 11 está lançando um livro que eu gostaria que eu fosse. Eu acho que eu vou lá para São Paulo. Essa aqui. A sua prima de São Paulo veio pro Brasil qual? Não, ela não veio, elas nasceram aqui. São filhas da tia do meu pai. A tia do meu pai, tia Geni. Essa tia Geni era irmã da minha avó. Ela veio, minha avó foi para a Argentina e o marido da tia Geni foi para São Paulo. Ah, tá. Meu pai nasceu na Argentina, né? E as primas dele, as primas, nasceram em São Paulo. Essa aqui é filha da prima do meu pai. E se eu mandar essa fotografia, ela nem vai acreditar. Essa prima eu falo com ela todo dia. Qual é o nome dela? Essa aqui é Geni, ela tem o nome da avó dela. Ah, tá. Essa aqui é a irmã dela. Meu Deus, eu descobri essas fotografias. Nem eu tinha visto isso. Meu pai, quando queria, ele ia muito para São Paulo, ele escrevia para a tia dele, dizia, estou indo para São Paulo. Aí ela fazia a comida que ele mais gostava. Seu pai veio primeiro pra São Paulo, do Líbano? Foi. Ele ficou um ano, nós viemos depois de um ano. Ele veio, ficou em São Paulo e depois vocês Ficou vieram. no interior de São Paulo, não foi nem em São Paulo, foi. Ai, estou esquecendo da cidade. E aí um ano depois vocês vieram. Deu um ano depois nós viemos de navio. Aí ele veio pra procurar emprego? Ele veio porque ele ia para Argentina, acabou ficando aqui porque não estava a tia dele em São Paulo, entendeu? Ah, ele tinha uma tia já em São É Paulo. essa tia que eu tô te falando, Ah, tá. que a mãe dele já tinha falecido, né? Então, mas aí ele veio porque aqui tinha mais emprego. Sim, porque tem uma coisa. Você quando sai de um país, depois da Segunda Guerra Mundial, já não tem, o Líbano é tão pequenininho, já não tinha emprego. Ele fez, vou te contar essa história que eu quase não conto para ninguém. Ninguém conta, meu pai nos contava, né? E eu guardo isso tudo. Aliás, eu tenho que contar um dia volta e meia, eu conto
Rogério Alexandre, porque afinal de contas eles têm um Jabur no nome, né? Eles têm que saber. É o seguinte, meu pai saiu do Líbano, porque depois da que a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial, acabou em 45, não foi? Foi o ano que tua avó nasceu. Ela. Meu pai já era casado, lógico, já tinha meu irmão, já era nascido. Eu nasci. Meu pai resolveu procurar, porque diz que o Líbano não tem, nunca teve analfabetos. Era um país porque ele era possessão francesa. Então, é por isso que se falava francês lá, e até hoje eles ainda falam, pessoal, de uma coisa, é o árabe francês. Quem falava mais o árabe eram os muçulmanos, né? E os cristãos falavam mais o francês. Então, era o árabe e o francês, as línguas oficiais do Líbano. Pronto. Quando acabou a guerra, não tinha emprego para todo mundo, porque a maioria das pessoas, todas elas tinham diploma. Então, meu pai conta que você passava na cidade, ficava os rapazes sentados um do lado do outro, um com diploma, advogado, médico, aí não sei o quê, na caixa de engraxate de sapato. Era uma maneira de ganhar dinheiro, como hoje o pessoal está fazendo com o Uber. Uhum. Né? Então ele resolveu sair de lá, porque ele já tinha morado na Argentina, saiu da Argentina, foi para o Líbano, casou com a minha mãe. Mas E ele morou na Argentina por quê? meu pai nasceu na Argentina. Ah, ele nasceu na Ele é Argentina. argentino, de nascimento. Ele veio pro Líbano com quantos anos? Eu Mais não ou sei. menos. Ele não veio muito pequeno, não. Já era mais. Ele já era mais Uns velho, porque 20? tanto assim que o pai dele, como minha avó morreu, eu soube que minha avó morreu aos 38 anos de idade, depois de ter tido não sei quantos mil filhos. Como ela morreu, o pai dele, com aqueles filhos todos, viúvo, o que ele ia fazer? Ele teve de voltar para o Líbano. Ah, tá. O pai dele então era do Líbano, veio pra Argentina e depois voltou pro Líbano. Sim. Então ele voltou para o Líbano. Quando ele chegou no Líbano, ele pegou, casou de novo. Ele voltou, minha avó morreu de parto. Então o meu tio Alfredo, que morreu agora não faz menos de um ano, 6 meses que estava em São Paulo, eles pegaram e voltaram para o Líbano. Ele disse, como é que eu vou cuidar dessas crianças todas? Resolveu casar de novo, meu avô. Mas que a mulher era uma peste. Era madrasta. Então meu pai um dia chegou lá, deu uma surra nela, ele, meu irmão, ele e o irmão dele, tio Elias, Surra física? famoso tio Elias, pegaram um irmão de 3 meses e saíram de casa levando o irmão pequenininho com eles. E o pai ficou lá? O pai chegou de noite, cadê ele? Ela fez queixa, lógico, do meu pai e do meu coisa. E o meu pai, o que ele pegou foi, ele já estava de olho na minha mãe, aí a minha avó, sabendo disso, ficou com pena dele, e eles casaram, e a minha avó praticamente criou o irmão dele, de 3 meses. Por quê? Porque meu pai, olha que confusão. Ele e o tio Elias eram irmãos. Meu pai casou com a minha mãe e o tio Elias casou com a irmã dela. Eram 2 irmãos casados com 2 irmãs. E a minha avó, a sogra dos dois, resolveu ajudar a criar o pequeno que eles já tiraram de dentro de casa. Aquela madrasta era uma peste. Isso dá novela. Dá mesmo. Dá novela. Isso no Mas a Líbano. gente que é engraçado falar. Eu tenho uma outra história que é muito pior do que essa. É a história da minha avó. Minha avó é americana, Não, né? não, mas só um instante, só termina de contar. Aí diz como é que ele veio pro Brasil. Aí ele casou com a minha mãe, eu Tudo nasci, no meu irmão Líbano, casou lá, nasceu no no Líbano. Líbano. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Inglaterra. Não, nesse estado ele foi e estudou na Itália.
Ele ficou 6 anos estudando na Itália. Porque o pai dele, como não podia, botou todos os filhos, antes de ele sair de casa, botou os filhos para estudarem na Itália, em colégio interno, que ele tinha muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro na Argentina, meu avô. Meu avô era muito endinheirado. Sabe fazendo o quê? Sei. Trabalhando em bolsa de valores. É. É. Sabia disso não. Foi na época que a bolsa de valores, eu acho que em 38, né? Que houve aquela confusão das coisas. Aí que eles perderam Foi 29, né? Crise, eu acho. a crise. Foi aí que ele foi perdeu as coisas. É isso aí. Ah, tá. Mas ele tinha muita terra no Líbano, tinha dinheiro, tinha muita terra lá, muita casa, muita terra. Aí ele pegou, aí meu pai voltou pro Líbano, casou com a minha mãe tinha 16 anos, meu pai 24, 23. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, que acabou a guerra, meu pai, como não tinha emprego, o que, que ele fez? Ele disse, eu volto para a Argentina, onde meu avô ainda tinha coisas lá. E acabou ficando em São Paulo. Então, chamou minha mãe, entendeu? Porque a Entendi. tia dele já morava aqui. É sempre uma pessoa da família, né? É uma tia, era irmã da mãe dele, né? A tia Genia era irmã da minha mãe. Que eles até agora estão em São Paulo e eu todo dia falo com eles. Aí não tenho muito contato em. Bom, essa é a história. Da minha avó é só tataravó, né? Não, é bisavó, a sua avó é bisavó da minha mãe, minha tataravó, é isso aí. Tataravó. A minha tataravó, ela, os pais dela foram para os Estados Unidos. Minha, minha avó, a mãe da minha mãe, nasceu nos Estados Unidos, é americana. Em, Sabe o nome dela? sei, Rose. Ela, 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 a minha avó, né? Eles foram lá e ele era onde morreu, no Texas, uma cidade do Texas. Essa cidade do Texas foi onde o presidente Kennedy foi morto, numa cidade, no Texas isso. Aí um dia de noite estavam eles lá, a mãe da minha avó, minha bisavó, estava sentada grávida. Nunca me esqueço dessa história. Nem a tia Nádia sabia. Depois que ela veio saber como. Meu irmão não sabia, eu contei isso uma vez para os meninos. Meu irmão, como é que você conta uma história igual a essa, doida dessa? Eu digo, mas é verdade, minha mãe me contou. Eu guardo isso aí, que eu sempre gostei igual você de história de negócio de família. Eles estavam dentro de casa, muito frio, muita neve. Muito frio, muita neve. Lá faz muito frio, neve, né? E nisso, minha bisavó estava sentada. Minha bisavó mãe da minha avó. Estava sentada com A perto da sua bisavó. estava sentada perto da lareira, estava grávida, estava sentada minha avó e o filho dela, e o irmão dela, pequenininho. Ela, grávida, a mãe dela e a outra estavam grávidas, sentados lá perto da lareira. O menino escutou barulho de cavalo, que não tinha carro, aquilo era cavalo. Ele escutou barulho de cavalo, pensou que fosse o pai dele. O que ele fez? Correu e abriu a porta. Ele estava perto da lareira, por isso que eu tenho horror quando as pessoas ficam perto de lugar frio e vai para lugar quente e vice-versa. Ele teve um choque térmico e morreu. Morreu na porta da casa. A minha bisavó estava procurando o filho dela. Cadê o fulano? Ele estava sentado aqui, não sei onde ele estava. Que ela olhou, disse, ele deve ter saído. Que ela saiu e abriu a porta e encontrou ele morto, o filho dela morto. Quer dizer, isso foi o que me contaram, não sei se foi bem assim também. Ela começou a se gritar, se desesperar e se debater, e bateu na barriga. Conclusão, meu bisavô, quando chegou, encontrou
A mulher morta, grávida, com o filho morto com os 3 mortos no chão. Ai, que isso, vó. Os 3 tudo morto. Aí ele pegou e voltou pro Líbano. Ele voltou pro Líbano. E chegou lá, quem cuidou dela, da minha avó, foi um tio que era riquíssimo, riquíssimo, muito rico. E que eles disseram que ele não podia ficar solteiro, precisava de uma pessoa cuidar dele, puseram uma empregada, ele acabou casando com a empregada e a fortuna foi toda para a empregada. Mas quando você falou que voltou pro Líbano, o seu bisavô voltou pro Eu Líbano. acho que sim, porque eles voltaram para o Líbano. Ele era libanês, seu bisavô, Mas minha então. avó, hein? Seu bisavô era libanês e a sua bisavó era americana. É. E aí seu bisavô foi para os Estados Unidos e conheceu ela lá. Não, ela voltou para o Líbano e conheceu meu avô no Líbano. Minha avó conheceu meu avô no Líbano. A mãe dela que morreu, a mãe da minha bisavó, da minha avó, a Então, mãe da minha mãe. a sua bisavó Minha era bisavó que morreu lá. isso, que era americana. Elas não eram americanos, eles eram libaneses também. Ah, tá bom. As crianças que eram americanas que tinham nascido lá. Ah, tá bom. Era muito comum isso de viajar para outro país nessa época, né? Muito, é imigração, né? Foi os que fizeram o mundo, foi a imigração, né? As pessoas imigravam, porque como eu te falei, o Líbano era um país muito pequenininho, as pessoas imigravam para ganhar dinheiro, uns voltavam, outros não. Quem voltava muito é quem foi para os... Quem ia para a África sempre voltava. Quem vinha para as Américas disseram que não voltavam. Ficavam por aqui mesmo. Você tem alguma lembrança de parente que foi pra África? A tia Nádia. A tia já foi pra África? A tia Nádia viveu na África há muito Sabe tempo. qual país? País não. Angola é Bafatá, Guiné Portuguesa. Você lembra de tudo, hein? Não, lê não. Eu estive com ela. Ah, você ficou com ela Fiquei pra com ela, passear. conheci. A tia Nádia casou com 15 anos. O pessoal casava tudo com a cidade. Ele foi lá, ele achou que ela era mais velha, ele tinha 30, ela tinha 15. Aí ele gostou dela, ele foi para lá, conheceu a tia Nádia, gostou dela, pediu ela em casamento, meu tio foi contra, não queria porque era assim, não se namorava nem se conhecia. Ia lá, casava, pronto. Absurdo, né? Mas você sabe por que ela foi pra lá? Porque ela casou com ele Não, tinha os negócios dele lá. não, mas ela foi pra lá, tipo, ela casou com ele aqui e foi pra lá depois. Aqui não, a tia Nádia é no Aqui eu tô falando Líbano. no Líbano, eu já tô sem Já tá. referência. Ela casou, quando eu falo aqui é no Líbano, ela casou com ele ela Casou no Líbano. conheceu com ele, casou Você no vai ver Líbano, fotografias dela aqui do casamento e tudo aqui. casou no Tem. Líbano e foi pra lá, Isso, pra África. casou, passou a lua de mel, 3 meses depois ela já foi morar lá. E eu rio até hoje que ela disse que tinha nojo, ela pega, em vez de ela lavar as cuecas dele dentro, ela jogava tudo fora. Por que tinha nojo? Ela tinha 15 anos de idade, casa tinha nojo do Ah, é uma criança, né? É isso. E, Eduardo, você podia tomar, você sabe escrever bem, você podia fazer isso um livro, né? É a ideia. E aí, depois vocês vieram pro Nós viemos, veio primeiro seu pai, depois vocês vieram depois de um ano. Aí, paramos no aeroporto, no Porto de Santos. Tanto assim que ainda quando eu fui pegar um navio para fazer uma volta, que eu cheguei no Porto de Santos, eu nunca mais tinha assistido lá, pois eu comecei a chorar sem querer. mas você lembrava do... Não, não, foi só o local mesmo. E aí, mas aí quando vocês vieram morar em qual bairro? Aqui no Rio, É. nós fomos, meu Ah, pai, só pergunta, por que você não foi pra São Paulo? quem? Porque, por que vocês não foram por que vieram pro Rio e não foram pra São Paulo? Não, nós fomos para São Paulo, primeiro. Meu pai estava em São Paulo, Isso. tá. Aí, depois que nós fomos para o Rio, meu pai veio para cá. Aí, Ah, isso mas não... primeiro você foi pra São Paulo, depois veio Sim, pro Rio. Ah, isso. você ficou um tempinho lá então. Sim, mas garota. Eu vim para cá, devia ter uns 4 anos de Você ficou idade. pouquíssimo lá então. Isso. Nem se lembra. Não.
Aí você veio pra cá. Aí você foi em qual bairro aqui no Nova Rio? Aí quando nós viemos no Rio, nós fomos pro Meia. Não conhecia nada daqui, né? Meu pai não conhecia E era ninguém. bom lá? Era perto daquela pracinha. Aí eu fui estudar no Colégio Sacré-Cœur de Marie, aquele colégio de freiras que tem lá. Conhece? Não. Colégio de freiras. De nome não. Era o melhor colégio que tinha de freiras. Ainda tem até hoje. Colégio de freiras. Como tem São José, é Colégio de Freiras Marie. Tudo bem, garoto? Aí nós ficamos lá. Nem sua mãe sabe dessa história toda. Aí eu fiquei lá. Aí a gente aprendia a bordar. Eu era garota nova. Aí minha mãe ia lá falar com as freiras. Porque minha mãe não falava português, né? Mas como eram freiras francesas. Mas mesmo depois de ficar em São Paulo lá 1 ano, ela não fala português? Muito pouco, É? querido, muito pouco. É difícil, né? Outra língua. Não sei se ela ficou 1 ano, minha mãe lá, não. Foi até menos? Sim, meu pai ficou 1 ano lá. Não. Quando nós chegamos, ele Isso. veio para São Paulo. Não sei quanto. Isso eu Eu não trouxe sei. um docinho de banana de Minas, se quiser, prova um pouquinho que eu vou mostrar. Dulcíssimo, papai gostou, mas é dulcíssimo, prova que você vai gostar. Banana mesmo, lá de Minas. E depois em casa tem docinho de leite que você gosta. Eu vou para casa que eu vou trabalhar um pouco. Tá, já Tchau. vou também. Aí, Eduardo, tchau, querida, mãe. vai com Deus. Não tem nada. Eu tenho na saca ali perto de você, leva. Tem o quê? A saca. Valeu. Aí, eu não sei, isso aí, eu não sei, eu era muito garota. Eles vieram pra cá, não sei. Eu acho que eu sei por quê que eles vieram pra cá. Porque meu pai disse sempre que ele não queria, que ele não era homem da aldeia, e nem era operário de aldeia, e nem era bobinho para ficar trabalhando de mascate. Esse mascate que vai de porta em porta vender. Que ele era um homem instruído. Ele sabia 6 idiomas, lia e escrevia 6 idiomas. Era francês, inglês, italiano, árabe. Ele disse, ele era novo, ele disse, eu não sou homem de ser mascate. Esses mascates que estão ricos, todos eles milionários aí. Aí a Sears chamou ele para trabalhar com eles, porque eles precisavam de uma pessoa que comprasse, como é que se diz, coisas para a loja, comprador para a loja, para poder vender. E naquela época poucas pessoas falavam inglês aqui. Muito poucas pessoas. Você falar inglês aqui no Brasil era uma coisa assim, era português, né? Francês. Agora, falar igual o meu pai, falar francês, português, italiano, para trabalhar e falar com esse pessoal todo, era difícil. É só quem tem experiência de falar, não tinha curso, né, como tem hoje. Isso. Você tinha que ter experiência de viver no lugar mesmo, né? Aí ele foi chamado. Aí ele foi trabalhar na Sears. No Rio. Aqui no Rio. Tá. Aí nós morávamos no Meia. Isso. Aí a mamãe foi um dia no Meia lá falar com as freiras, porque elas falavam francês, era uma escola de freiras francesas. Aí adoraram minha mãe, chamaram elas para ser professoras de francês lá. Legal. No colégio. Né? E ela foi? Não. Ela não foi porque ela estava grávida do Tuninho. Minha mãe chegou aqui, 9 meses depois meu irmão nasceu. Seu tio, então, não teve nenhum contato de vivência... Meu contato com meu irmão. O seu irmão não teve nenhum contato de vivência no Líbano, então? Não, ele nasceu aqui. É totalmente brasileiro, ele? Totalmente não, só nasceu. Porque pai e mãe é libanês. Sim, mas... E é registrado no consulado... Na época não era consulado, era embaixada libanesa. Tá. Entendi. Ele tem dupla nacionalidade. Ele foi registrado. Porque, de modo geral, as pessoas, quando é estrangeira, quando nasce um filho, você vai lá e registra. Se para registrar, se, por exemplo, nascesse um filho de pai e mãe português, eles iam lá e registram na Embaixada de Portugal, entendeu? Para não perder. Aí ele nasceu... Aí minha mãe não tinha condições, não tem ninguém que ficava. Aí ela conheceu uma senhora chamada Jamil. Porque no Líbano,
mais uma coisa que eu vou te ensinar. Em primeiro lugar, no o Líbano não existe casamento civil, só religioso. Então, se eu caso, qualquer uma pessoa casa, eu só vim saber disso há pouco tempo também, que eu não sabia, não. Porque quando eu fui para o Líbano agora, eu digo, ih, mas que beleza, todas as mulheres, quantas jabures aqui, quantas... Aí, então, não sou jabur, sou isso, sou aquilo. Eu digo, como não? Se casou com meu primo que é jabur. Porque lá você não adquire o nome do marido. No Líbano? Não, porque não tem casamento civil, é religioso. Tanto assim que não tem separação. Agora o pessoal está indo para casar em Chipre, na Grécia, para poder... Ninguém muda o nome, então. Não, não muda. Não existe isso. Você, por exemplo, a minha tia, ela continua Yvonne Karam. Eu não digo minha mãe, porque minha mãe foi registrada, casou aqui de novo quando as pessoas vêm de fora para ela poder ter todas Os direitos, né? os direitos. Eles fazem o casamento aqui de novo, né? Ah, por isso que ela tem o nome do Civil. marido, então. Isso. Por exemplo, minha tia, Karam. O que acontece? A tia Nádia, por que tem Faur? Porque ela casou em Portugal de novo. Né? Sua tia Nádia também morou em vários lugares, né? Não, é Líbano e Portugal. E a África? Pois é, desculpa, e a África? Eu falo Portugal porque era Guiné Portuguesa, considerada Portugal. Tá. Colônia portuguesa. Entendi. Colônia portuguesa. Ela saiu fugida de lá durante a guerra, né? Saiu da África fugida? Sim, ela e o tio Abílio. E aí foram pra Portugal mesmo. Aí foram para Portugal e ele era considerado português, mas ela não. E ficou lá a vida inteira. Ficou lá até há 10 anos atrás, quando ele morreu, que ela voltou pro Líbano. Tá, mas aí você falou. Aí o tio Toninho nasceu. Sim, aí ela não tinha com quem deixar. Aí tinha Ama Habib, uma senhora que ela conhecia dentro do bonde, que era muito maltratada, libanesa. Do bonde, que ela era muito maltratada pela filha dela, uma senhora libanesa. E minha mãe não tinha ninguém. Não tem família nenhuma. Imigrante, né? Nós nunca tivemos ninguém, é o que eu digo. Eu morria de inveja das minhas amigas que iam para casa da avó e do avô. E de tio, tia, não tinha ninguém. Era mãe, pai e acabou. Sabe qual era a diversão da minha mãe? Todo sábado, minha mãe se vestia toda bonita, botava roupa na gente bem bonita, que minha mãe... E nós íamos para a igreja para assistir casamento. Sério? É a distração dela. Que legal! Não sabia disso, não. Que legal. Era a distração dela, que ela não tinha casa de avó, de tia, de irmã para ir, não conhecia ninguém. E era para passear com a gente, então vamos passear. Então a gente ia para a igreja assistir casamentos. Você, tio Toninho? O Toninho no carrinho. O Johnny, não esquece do meu irmão Johnny, né? Ah, sim. E aí, mas vocês iam com uma roupinha como se fosse convidado de casamento? Sim, minha mãe sempre nos arrumou muito bem, sempre se vestiu muito bem. Ela é conhecida até hoje como a melhor madame. Depois minha mãe abriu uma fábrica de roupa, né? E essa roupa aqui no Rio de Janeiro era a roupa mais conhecida que tinha, de roupa. Mas ela tinha fábrica, ela tinha costureira, tinha empregado? Tinha. Ela desenhava. Trabalhou muito. Comprava o tecido, tinha as costureiras, costuravam. Aí ela falou com o meu tio, como ia muito para a Espanha, ele mandava para ela os catálogos de roupas infantis espanholas. Por isso que eu estou te falando, quando eu rio, que eu fui a primeira menina a botar, nem tinha mini saia aqui. Vinha a moda de lá, ela já desenhava aqui. Caramba. Eu tinha ideia que ela tinha uma coisa tão grande. Pra mim, ela fazia pra vocês, assim, não sabia que ela tinha. Não, ela vendia tinha uma empresa. só para roupas como hoje, roupas conhecidas. Então eram só roupas de Sloper, lojas também tinha a Cisco, meu pai era Sloper, ela tinha vendedoras, tinha tudo. Você sabe onde que era a fábrica dela? Sim. Aí depois nós mudamos de casa, fomos morar no Riachuelo, porque fomos morar numa casa imensa, grande, que tinha embaixo um grande porão. Então ela fez a fábrica embaixo e nós morávamos em cima. Foi onde eu saí casada. Deve estar por aí as fotografias. Você saiu casada como assim? Ah, Foi onde eu casei. Quando eu conheci teu avô. Porque teu avô também morava lá, porque no tinha uma Riachuelo. fábrica
Ele era Jacaré e a gente já era considerado Riachuelo, porque é Rua Flac, já é mais pra O cá. vovô também morava no... Morava por causa da fábrica, eles também moravam em cima da fábrica de Ah, era um cerveja. lugar que tinha fábrica, É, então, né? é um bairro de coisa. E aí você tinha dito uma vez que ele te via passando Via passando, ele passava de carro. O pai dele só comprava aqueles carros americanos, grandes, bonitos. Ele passava e buzinava tudo que era garota, entendeu? Só você foi muito safado. E aí ele te viu e aí você não dava muita bola Não pra dava ele. mola, eu tinha 14 anos. É muito novinha. Muito E aí como é novinho. que você de fato foi... Aí Foi... ele começou a fazer amizade com meu irmão, pra poder se aproximar, entendeu? Mas da onde que ele conheceu teu irmão? Também da rua, Na assim? rua de Puxando lá. assunto? Antigamente as pessoas ficavam ali, puxavam esse assunto, aí, não sei o quê. E aí eu conhecia, fez amizade com um rapaz que morava em frente a nós, o Danilo, que já morreu, já faleceu. Aí fez amizade, era meio. Aí pronto, começamos a namorar. Namorar mesmo. Mas ele pediu pra você... Assim, posso sair com a Lídia? Como é que... Ah, sim, naquela época você pensando que namorar é na porta de casa e dar volta de mão dada no quarteirão, é só isso. E aí vocês... Primeiro encontro vocês já estavam meio namorando, assim, já estavam Não, saindo... primeiro encontro Não? não dá nada namorando, não. Primeiro encontro só fica olhando de longe. Então, mas não encontro ainda. Tô falando, Não. quando vocês de fato param Aí. pra conversar, já Ah, também... sim, aí conversava. Aí, aí, aí começou a namorar. Aí meu pai disse: O que que há? Esse negócio vai demorar quanto tempo assim? Não vai terminar. Aí eu disse: Olha, meu pai quer saber o que está acontecendo aí, porque na minha terra não se namora e larga, não. Tem que se namorar, tem que marcar logo o casamento. Aí E você tinha quantos anos? eu tinha 19. 14, Não, mas casei não, quando casou. 19. Ah, ficou um bom tempo namorando, então. Sim, eu era Era garota. criança, né? Mas você ficou então namorando com ele dos 14 até os 19. Aos 14 eu não fiquei namorando, né? Comecei Ah, mesmo com tá. 15, até os 19. Ah, depois eu fui pro Líbano, né? Fiquei lá quase um ano antes de casar. Sem o vovô? Sim, eu era noiva, fui noiva. Porque eu disse que não casava se não fosse pro Líbano. Aí você foi lá Fui pro Líbano com a minha mãe e fiquei lá. Fiquei lá quase 5 meses. Mas essa foi a primeira vez que você voltou pro Líbano depois? Foi. Pô, você demorou então 15 anos quase pra voltar no Sim, Líbano de novo. sim. É muito cara, a passagem é caríssima. Não era assim, não. E era de avião mesmo? Ou era de Fomos de navio? avião. De avião. Quando você veio pra cá a primeira Fomos vez, pra África. Da África fomos pra lá. a primeira vez você veio de navio ou de avião? Navio. Não tinha, né, assim, avião como Não. tem. Caramba. Aí você foi de... Pô, então você ficou... Você vê seus parentes do Líbano... É, também você vê muito, muito criancinha, Muito né? criança. E aí que Mas você aí eu não disse que conheceu eu não tias, queria. primos. Que é. Ah, sim. Aí foi a Aí quando eu primeira vez que você conheci. conheceu esse pessoal Foi, todo, né? foi. Foi aí que eu conheci todo mundo. Mas, por exemplo, a tia Nádia, por exemplo, só foi ver a primeira vez nessa época? Sim. Ela, quando soube que eu ia que a irmã dela, a mim não, que a irmã dela ia pro Líbano, aí a minha tia outra morava na Síria. Tia Ivone, que essa tia Ivone, minha que agora mora em Beirute, que eu falo com ela todo dia também, ela, ela casou com o tio Ângelo, e o tio Ângelo, eles tinham uma frota de navios, eles eram considerados tipo Guinle, família Guinle no Líbano, mas na verdade eles moravam na Síria. Por quê? Porque eles tinham uma frota de navio no porto de Latáquia. Nossa. Uma frota Conhece de navio. você conhece Latáquia na Síria, o maior porto Não. da Síria, que fazia todo o comércio entre o Oriente Médio e a Itália e a Europa. Eles tinham uma frota de navios que faziam comércio entre a Itália. Quando veio. Ih, mas isso é tão longo.
Pode essa falar. história. Quando chegou o regime socialista no Líbano, na Síria, que tomou conta daquilo, ele teve de sair de lá, com uma mão na frente e outra atrás, porque eles tomaram conta de tudo. Igual que eu vi em Portugal também, né? Como é que diz? O governo pegou tudo, né? Era um regime, como é que se diz? Igual a Venezuela, eles tomaram conta de tudo, né? Como é que regime o quê? Me ajuda? Socialista, comunista? Socialista, comunista. Não é socialista, não, comunista. Aí eles pegaram tudo e ele ficou. O irmão dele, porque esse tio Ângelo, o marido da tia Ivone, e o irmão dele, O famoso Tom eles Tivon. eram os dois que aquilo era uma herança do pai deles. Os dois eram dono dessa frota de navio que fazia o coisa. Aí eles pegaram, um ficou na Síria e um ficou no Líbano. O tio Ângelo foi pro Líbano, abriu lá um negócio, mas não deu certo, não. Capital, né? E lá eles ficaram trabalhando. Eu, quando fui, ele ainda morava na Síria. Quando eu cheguei lá, ele mandou fechar o cassino só para dar um jantar pra gente. Esse pessoal era irmão da sua mãe ou do seu pai? Não, é da minha mãe. Tia Ivone é irmã da minha mãe. Ah, tá. A maioria dessas joias, tudo que ela deu, aí era irmã da minha mãe. Até hoje ela tá com 93 anos agora. E ela liga para mim todo dia. E ela liga 5, 4 horas da manhã. Eu digo, tia Ivone, Lídia, tô preocupada, você não me atende. Eu digo, tia, porque eu tô dormindo, tia. São 6 horas de diferença. Lá que horas, mais ou menos? São 6 horas de diferença. Lá são 10 horas da manhã, 11 horas. Aqui são 4 horas da manhã. E eu não adianta explicar para ela. No outro dia eu chamei meu primo André. André, explica pra ti que ela tá ligando muito cedo. Ah, é porque tem uma senhora tomando conta dela, ela dá o telefone e manda a dona ligar. E a dona liga. Explica para ela que são 6 horas de diferença. Eu não ligo às vezes. E eu às vezes nem vejo que ela ligou. Ela fica, mas há quanto tempo? O que tá? Ela fica nervosa. Ela vai e liga pro Tuninho. Acontece que o Tuninho não fala nem francês, nem inglês, nem árabe. Ele entende só. E ele fica pra ela, tá, eu vou falar pra tia Lídia, tá. Eu digo, tia, porque você liga cedo, não vejo, tu dormindo. Mas é tão bonitinha, ela é linda, ela é linda. A sua mãe tinha sala de irmã? Não, tia Nádia Ah, é, tia e Nádia. Tom Soda. Nunca ouvi falar nela. Tom Soda? É. A Tom Soda foi casada do tio Elias. Ah, O tô famoso juntando. tio Elias. Então era a sua mãe, tia Nádia, essa Tom Tsod, não sei nem falar o nome direito. Tom Soda. E a Tom Tonta Tivon. é porque eu só falo em francês, é tia em francês. E a Tivon. E tonta e bom. Tom Tivon. E o tio Jorge. E meu tio, que é o marido da Sala, aquela que teve aqui. É o tio Jorge. Então, querido, era o único nome. Que é o pai do Rassem, que é o pai do Gered, que é o pai do Hassuni, e que é o pai, entendeu? Gered, Rassem, Hassuni. Ai, meu Deus do céu. E o Jimmy. Que Jimmy, na verdade, é Jamil. Quantos filhos? 4 filhos homens. Esse negócio que você fala, esses faltando de filho homem, no Líbano tem alguma vantagem Tem. o filho ser homem? Tinha, agora não. Qual Mas era na época? antigamente era. É porque o filho homem, além de seguir o nome do pai, né? Que continua, né? O problema não é nesse. É porque é quase que uma obrigação o filho homem sustentar pai e mãe na velhice. Ou vice-versa, né? É uma segurança que os pais têm com o filho homem. E a mulher não tem essa obrigação porque quem sustenta é o marido da mulher, Porque né? tem uma coisa. Agora eu não sei. Mas pelas leis antigamente libanesas, eu não sei como é que é
feito agora. Diz que já mudou muita coisa. Não tenho certeza, mas alguma coisa ainda não mudou, não. Quando você acontece alguma coisa, pai ou mãe, por exemplo, eu tenho 2 filhas e um filho, o André. A minha fortuna vai toda só pro meu filho. As minhas filhas não recebem, entendeu? Então a vantagem de você ter é porque você fica seguro que o seu filho vai continuar. E o dinheiro a herança vai para o filho homem. Por isso que o filho homem é obrigado a olhar. Outra coisa, o filho homem não casava. Agora não, agora eu não sei, é tudo modernizado. O filho homem não podia casar antes de todas as irmãs estarem casadas. Porque ele é o que comanda a família. É tudo machismo. E tem outra coisa que eu achei um absurdo. Eu não sabia de nada disso, minha mãe nunca tinha dito isso. Outra coisa que eu acho um absurdo é. Então, absurdo que eu até esqueci. Quando você não tem filho homem, só tem filha mulher, a herança não vai para tuas filhas, vai para teus sobrinhos. Ou seja, é o homem mais próximo que tem que ganha herança, né? E vai procurando um homem. Se a mulher é o último do último do último. Por isso que eu estou falando. Tem esse Raimundo, que é casado com essa minha prima aqui em São Paulo. Ele é riquíssimo. Vamos falar, ou era, não sei. Era, ele sei que ele era. Ele era apaixonado pela minha tia Ivone, antes de vir para o Brasil. Ele não teve. Só teve uma filha, aliás, agora. Depois de muito tempo, já casou muito velho, que a mamãe insistiu para ele casar. Poxa, casa, você vai ficar solteiro, não sei o que lá, cara. A mãe dele era muito amiga da minha avó. Depois é que eu vim saber que eles eram muito amigos. Ele foi para o Líbano, ele mora num apartamento em São Paulo, tem 160 metros quadrados o apartamento. Deus me livre. É uma palacete. É uma coisa. Ele tinha um sobrinho no Líbano que eles estavam construindo no Líbano durante a guerra. Porque eles estavam construindo para aqueles sheiks. Então, cada apartamento tinha quase 2 mil metros quadrados. Era uma coisa. Mas para que tanto? Com 10 mil quartos, com elevador. Porque aqueles sheiks que vêm de Dubai, vêm do Kuwait, não sei o quê, eles vêm com aquelas mulheres todas, que eles têm direito ao harém deles, né? Então, que dá para uma para outra. E o sobrinho estava fazendo com ele. Eu soube, por acaso, que se acontecesse alguma coisa para ele, como estava sendo construído no Líbano, a filha dele aqui não teria direito a nada, não. E é tudo só para o sobrinho dele lá. Nossa. Por isso tem essa coisa muito forte, né? Do filho homem no Líbano. Exatamente. Por isso que tem essa coisa muito forte do homem. E aí você estava falando, voltando aqueles. Quando você conheceu o vovô no Riachuelo, como é que depois vocês vieram pra Tijuca? Vocês foram pra algum lugar antes, no meio do caminho? Não. Aí vocês casaram e vieram morar na Tijuca? Porque teu avô já estava morando aqui na pracinha Xavier de Brito, que o tio Luiz construiu. Meu bisavô, né? Vovô Varela. Sim, mas quem construiu aquele edifício foi o Luiz São Severino. Construiu o apartamento na pracinha, em frente à pracinha, para cada... Ele morou num, o tio Tono foi morar naquela cobertura que ainda era menor, depois que eles abriram, né, ajeitaram, e a tia Carmen foi morar num outro, né? E o Estevão, eles chamaram o Estevão também, o Estevão comprou um apartamento lá. Estebinho de Teresópolis? É, o Estevão morou lá. Daqueles que a tia Rosinha mora até hoje? Sim. Morava no 2º andar. E quem construiu foi o tio Luiz? Foi. Ele construía. E aí vocês vieram todo mundo morar lá? Não, eu não fui morar lá, não. Eu era solteira. Ah, não, tá. Aí todo mundo tava morando lá. Aí como é que você veio do Riachuelo? Casei. Aí você casou e aí você foi morar
Aí eu fui morar no apartamento onde você nasceu, Qual é o nome daquela rua mesmo? Otávio Kelly. Isso. Um apartamentozinho que era do teu avô Varela. Aí ele mandou ajeitar, nós fomos Ele morar morava lá. onde, vovô Varela? Na pracinha Xavier de Brito. Tá certo. Que tem um apartamento que o Coisa construiu. Aí depois... Aí saiu de lá e veio morar aqui. Na Tucuruçá. Não, fui para Antônio Basílio primeiro. Ah, verdade. A minha mãe estudou por ali, inclusive, eu acho, né? Foi, a Laudimia Trota. Depois Isso. estudou naquela outra escolinha os teus tios. A Karen estudou. Depois, porque nós estávamos sem dinheiro para pagar, eu fui falar com uma... Até hoje em dia o marido dela é promotor, nem sei, nunca mais os vi. Falei com ela, porque teu tio André ficou muito doente, né? Desenganado pelos médicos, né? E o médico já chegou e disse, não vai passar dessa noite. O que era mesmo que ele tinha? Ele teve sepsemia por oceânico. Sepsemia, o sangue vai virando todo puxo, não funciona mais o organismo. Ele era recém-nascido? Não, ele tinha 1 ano. Eu não quero mais falar sobre isso, Tá. não. Eu não quero mais falar. Só eu... Ficamos 1 mês com ele no hospital, não tinha CTI naquela época, não tinha nada, não tínhamos dinheiro, éramos recém-casados. Meu pai ajudou um pouco, meu coisa ajudou um pouco, até o tio Toro ajudou, só quem não ajudou foi o Luiz São Severino. Nunca ofereceu um tostão. Assim. Bom, mas isso não interessa. Tinha pai, meu pai ajudou, tio, porque nós não tinha plano de saúde. Aí... Mas naquela época também as pessoas acho que não deviam ter tanto plano de saúde como tem hoje, ou tinham. Não tinha plano de saúde. Tinha hospital pela Beneficência Portuguesa, pela Ordem Terceira, onde nasceu. Não existia esse negócio de plano de saúde. Era tudo pago. Aí quando faltava 1 mês para ele completar, para o meu irmão completar 1 ano de falecimento, eu sonhei que meu irmão veio com ele no colo e me disse, toma seu filho, e dando tiro pro alto. Meu irmão falecido. Caramba. Tiro pro alto. Com ele no colo e me entregando o André no meu colo. Aí eu chorei muito. Quando acordei, eu disse para minha mãe, eu vou perder meu filho. O quê? Não, você está sonhando? Eu digo, não, eu vou perder. Eu sonhei que meu irmão veio, me entregou ele e começou a dar tiro pro alto, de revólver. Seu filho vai se salvar, isso é alegria. Porque na minha terra, tudo que é feito com tiro pro alto é alegria, né? A gente comemora tudo com filho. O dia que meu irmão fez 1 ano de falecido, o André saiu do hospital. No mesmo dia? No mesmo dia. Caramba. No mesmo dia. Que legal. No mesmo dia. E bem, né? Porque ele ficou muito. Ele ia ser tirado. Bom, isso já passou, graças a Deus, não tem que se lembrar de coisas ruins, que a energia vem boa. Aí nós pegamos, eu que disse assim, eu quero sair desse apartamento. Que você sabe que parece que não, mas todo mundo que morava nesse apartamento que nós morávamos, na Antônio Basílio, no primeiro apartamento, todo mundo andou para trás. É? Todo mundo. Que tinha o pessoal que tinha dinheiro, porque a partir do 5º andar era um apartamento por andar. Todo mundo faliu, todo mundo ficou doente, gente morreu. Tudo. Eu digo, eu não quero mais ficar nesse apartamento de jeito nenhum. E era a primeira locação, hein? Aí nós saímos e fomos para o outro apartamento, no Antônio Basílio também, perto da Elza Campos. Ali não, aquele foi ótimo. Aí todo mundo diz que... Aquela escola tem desde aquela época, então, aos Campos? Sim. Ah. Então disseram o seguinte, que você antes de alugar um apartamento ou comprar alguma coisa, você tem que saber o que tinha naquele chão. Porque o chão onde é construído, o que você vai dormir, é muito importante. Muito importante. O terreno que você está falando. O terreno. A energia do terreno, da terra, você não sabe o que foi ali. Então, quando nós viemos aqui, disseram, não, aqui era um jardim de infância, de criança. Era mesmo? Era. Ah, imagina. Doutor Itacuruçá, que legal. É,
Disse que era um jardim da infância, aí nós compramos. Aí o. Que maneiro. Aí fomos pra lá, né? Quer dizer, esse foi o primeiro apartamento que nós tivemos nosso, foi esse, porque aquilo lá era alugado. Ah, esse aqui foi o primeiro próprio. Foi o primeiro próprio. E aí vocês estão até hoje. E aqui estão, aqui já são 15, 40 anos. É isso. Essa é a história da nossa vida, Eduardo. Que é uma chatice pra você, meu filho. E o vovô, os pais do vovô vieram de qual país? O nome Varela, você tem o nome espanhol, não é português. A descendência tua é espanhola. A família do meu sogro é espanhol, não é português. Mas por que o vovô fala tanto carinho da Portugal, então? Porque os pais dele, os pais do vovô Varela, eu sei porque sempre gostei de escutar como você está escutando, e ele contava e eu ficava escutando para saber. Ele me contava, o vovô Varela. Sempre, nós nos demos muito bem. Tanto assim que no final da vida dele não admitia que ninguém cuidasse dele nem levasse ao médico. Sempre só que ele só queria eu. Não, a Lídia, para levar ao médico, só a Lídia. Eu que levava ele sempre ao médico. Ele dizia o seguinte: os pais dele eram pessoas muito estranhas. Ele é que dizia, eu estou falando o que ele dizia, pelo amor de Deus. Ele e o vovô Maneco. Quem falava isso? O vovô Varela. Varela. Ah, tá. Vovô Varela, seu bisavô, vovô Varela. Então, eles vieram morar aqui no Brasil. Foram morar no Brasil. Mas eles viajavam muito, moravam no Brasil. E mandaram ele estudar na Espanha. Ele estava estudando na Espanha. O que aconteceu? Nas férias, ele tinha de tirar as férias, tinha de sair da escola interna, né? Parece até a história do meu pai também, igual, né? Também estudou em escola interna, seu pai? Na Itália, ficou 6 anos, Cortina d'Ampezzo. Quando minha avó morreu, que eles foram para lá, ele mandou os filhos estudarem em Cortina d'Ampezzo, na Itália. Por isso que ele fala italiano. Mas ele ficou 6 anos longe do pai, então? Sim. Com os irmãos, Cortina d'Ampezzo, na Itália. Até hoje ele diz que os dentes dele são perfeitos, que meu pai morreu, não tinha uma cárie na boca, igual a sua mãe, não tinha uma cárie. Ele disse que os padres lá eles tinham de escovar os dentes com cinza de desses, De defumador? Não, defumador não. Dessas coisas que saem da Carvão? terra. Não, sai da terra quando tem negócio de terra. Vulcão. Cinza de vulcão. Nossa. Era que eles só escovavam toda noite. Eles tinham de escovar os dentes com cinza de vulcão. Eu disse, eu acho que é por isso que não tem nada. Deve ser porque tem os dentes fortes. E sua mãe se puxou, ele não tem nada. Ele morreu, não tinha uma cárie na boca, meu pai. Nunca teve. Quem olhava para ele de um senhor pensava que era dentadura postiça. Dentes perfeitos. E ele ficou sozinho lá sendo cuidado pelos padres? Eu sozinho não, com os irmãos. Os irmãos Isso. também estudaram. É, né? todo mundo lá, mas sem pai e sem mãe lá. Tudo bem. E o vovô Varela estudava na Espanha. Não sei se era na Espanha ou Portugal. Eu agora não sei se é Espanha ou Portugal. Só sei que nas férias ele não tinha para onde ir. Como os pais dele eram muito amigos dos pais da vovó Quininha, a mãe do teu pai, os pais dela e os pais do vovô eram amigos, ele sempre passava as férias na casa deles. Ele passava as férias na casa da vovó Quininha. E lá se conheceram, tanto assim que ele era mais novo que ela, 1 ano e meio. Ela era mais velha que ele. Na minha vida, eu nunca conheci um marido igual a ele. Mas só um instante, então ele nasceu no Brasil e foi estudar depois... Isso. Ele é brasileiro, então? Sim, ele é brasileiro de descendência espanhola. Tanto assim que você vai para a Espanha, sabe de onde é?
Santiago de Compostela. Então, o pai dele veio de Santiago de Compostela pro Brasil, ele ficou no Brasil e mandou ele de volta para estudar lá, fazer colégio Isso, externo. porque de modo geral eles mandavam os filhos estudarem fora, Hum. entendeu? Santiago de Compostela, tanto assim quando a gente vai a Santiago de Compostela, tem rua, Praça Varela, para não sei o que, é família, descendência é Varela. E a descendência da avó Quininha, da tua avó, é portuguesa, do Porto. E eles se conheceram lá. Vou te mostrar uma coisa que eu acho que você não viu. Não é possível que você não tenha visto. Ai, eu acho que isso aqui nós vamos ter de ver outro dia, né? Sim, pode deixar, não tem problema não. Mexe nas minhas coisas, eu detesto quando mexe nas minhas coisas que eu escondo. Ah, essa foto acho que tem pequena em algum lugar. Eu não sabia que tinha desse tamanho grande, não. Passando assim no dedo. Ou então me mandaram foto disso daí. Eu devo ter te mandado foto. Porque isso aqui é o casamento É, da você vovó manda. Quininha como eram novinhas. Isso Esse aí foi aqui no a gente... Brasil. Não, Portugal. Ele casou em Portugal com Ele ela. foi pra Portugal casar com ela. Ele estava em Portugal, ele não estou te falando que ele passava serviço lá. Ah, Ele estava no Brasil, mas aí ele foi para Portugal. Tinha uma carta aqui, ele que eu ficou. tenho Onde uma você vê o carta pai, que então? eu tive uma carta que eu li do pedido de casamento. Não sei se eu guardo tudo, não sei se eu vou guardar. O pedido de casamento dele, ele escrevendo uma carta pro pai dela, pedindo ela em casamento. Que legal. Aí, quando eles fizeram 50 anos de casado, eu tinha ido a Portugal e eu roubei uma fotografia do álbum. Fiz o que você faz, mas eu roubei uma fotografia do álbum e trouxe comigo. Eu digo, pô, tava na casa. A casa ainda existe, a gente foi lá de novo, dessa vez. Aí eu trouxe, tava lá toda a casa inteirinha, com o álbum de casamento, da família, tudo guardadinho. Aí eu peguei, tirei uma coisa e trouxe para cá. Quando eles fizeram 50 anos de casado, o que eu fiz? Nós pegamos, mandamos para o homem, puxa, demorou tanto tempo, e mandamos aumentar para a gente dar de presente para ela. Aí eu dei, aí a vovó que disse, eu não quero ver isso não, parece que todos os mortos estão saindo dessa menina. Aí eu tive que pegar de volta e esconder. Mas então, os pais da avó Quininha que cuidaram do vovô Varela. Só nas férias. Só nas férias. Mas de resto era também na escola interna. Com o padre. Isso. Agora não me pergunte quem é quem, porque Sim, eu não conheço. eu nem me atrevo. Mas Essa única que eu conheço é esse aqui. Que é seu Estevão, que é o padrinho deles, ele era dono e ele até hoje era muito, muito, muito amigo da família. Eu cheguei a conhecê-lo. Até hoje é muito tempo que não é até hoje, né, avó? Sim, mas eu cheguei a conhecê-lo e ele veio a falecer, mas também não faz muito tempo não, faz junto com o meu sogro, poucos dois. Eu vinha conhecê-los quando eu estava namorando. Ele era dono daquele Rio Teresópolis, não tem um negócio grande que os ônibus param para se comer, não sei o quê. Ele era proprietário daquilo. Mas ele era dono do negócio que era no Brasil? Sim. A maioria dos portugueses, né? Mandava em tudo, né? Viu? Muito legal. Eu não sei se tem alguém aqui, se o Adolfinho está aqui, garoto, porque tem essas deve O ter Adolfinho. primas. Aí. O Adolfinho o Adolfinho é primo do vovô? Sim, de primeiro grau. O pai dele, Fala o nome. Você sabe o nome dos irmãos do vovô Varela e da vovó Quininha? sei algumas. Qual que você lembra de quem?
Essa, da vovó Quininha tem a Neném, que agora tá lá, que é prima dele, tem o Adolfinho, que é primo, tinha o Fernandinho, que é primo, que veio falecer, que eram muito amigos, tinha a Luizinha, também que era prima, agora tem como é o nome? Tia Mariana, Mariinha, Mariana, Mariinha, e como é o nome da. E que veio uma aqui pro Brasil e ficou aqui muito tempo.